Bom dia. Bom dia. Hoje o Ágora Loures no novo formato, em videoconferência, atendendo aos tempos que vivemos. Connosco os habituais donos do programa, o Tiago Mendonça e o Pedro Cabeça, são eles que mandam na estrutura e nos temas que são avançados, e mandam bem. O Tiago Mendonça traz-nos o bom, a sociedade civil, e o mau, a politiquice. Já o Pedro Cabeça escolheu para bom os trabalhadores do Chimar, dos resíduos sólidos, e para o mau o aproveitamento político que tem havido, segundo ele. Como temas principais, o Pedro Cabeça escolheu o erro da Troika e do governo PAF, já me enganando, relativamente ao mapa da reorganização das freguesias, e o Tiago Mendonça fala-nos do depois da quarentena. Apresentados os donos do programa, vamos começar então este Ágora, hoje 31 de março, na primeira edição neste formato. Pedro Cabeça, começamos então. Bom, a primeira edição esperamos que seja a última, mas infelizmente não nos parece que seja, mas esperemos que seja a última neste formato, portanto que depois seja outro formato efetivamente. Eu escolhi este tema para conversarmos neste momento porque também já muito se falou sobre a pandemia, mas é trazer ao local aquilo que é global. De facto, isto é a pandemia mais global de sempre que nós vivemos, inclusive mesmo no passado, e pegando na história, com todas as pandemias que existiram na história, nenhuma com esta dimensão, porque também nunca tínhamos vivido nesta globalidade, mas estamos preparados hoje para a enfrentar, o que depois é que será diferente e difícil. Mas dentro desta globalidade e do que existe, é apreciar o que foi um erro na reorganização administrativa, que hoje se prova que foi totalmente um erro. Mais uma vez, a Troika, onde se inclui a União Europeia, completamente longe da realidade e a brincarem às experiências da globalidade ou da proximidade. Ou seja, é neste momento que se vê que a proximidade é essencial. A proximidade é essencial para as pessoas. E essa proximidade tem sido dada a resposta pelas freguesias. São elas que conhecem melhor as populações, são elas que estão mais próximas das populações. E obviamente a reorganização administrativa, ao criar supra-freguesias, que têm muito mais dificuldade nesta proximidade. Vamos dar o exemplo de São João da Talha, Santa Iria, da Azóia, São João da Talha e Bobadela, que é uma mega, ou Camarate, Unhos e Apelação, que são megas freguesias e que a resposta tem sido muito boa, mas seria muito diferente se tivéssemos as três freguesias, porque esta proximidade, eu que tenho a experiência de viver numa freguesia mais pequena e muito pequena, é de facto a freguesia que tem feito esta proximidade às pessoas que estão de quarentena, principalmente aos mais idosos, que lhes vai a casa, conhece a realidade e pode responder como melhor a essa realidade. E este é de facto, aqui está o que era o erro, e da pior maneira e no pior momento. Portanto, este erro é para refletirmos a seguir, e se calhar esta pandemia faz-nos refletir e perceber que temos mesmo que voltar a reorganizar-nos, porque provavelmente outras situações destas existirão, esperemos que não tão depressa, que seja daqui a 100 anos outra vez, mas efetivamente isto pode acontecer e de facto temos que ter uma resposta próxima. E as freguesias de Loures são de facto um exemplo da resposta, ou algumas delas, são a capacidade de responder às populações e estar mais próximo, mesmo com esta realidade difícil. A freguesia de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, mesmo com estas limitações, consegue ir respondendo, mas seria muito mais eficaz se existissem as três freguesias e não estivessem unidas numa, porque também é humanamente muito mais difícil para quem é autarca e para toda a estrutura da autarquia responder, da autarquia da junta de freguesia, responder corretamente. Como globalmente o Conselho não pode resolver esta questão, mas isso deixarei para o mal, mas a proximidade
que nós temos é de facto nas freguesias, e aí se vê como houve este erro terrível para as populações, e isto aí está. Mais uma vez, de facto, não gastámos o dinheiro em mulheres e vinho, não é? Como diria o outro holandês, não o atual, que também é uma boa peça, mas como diria o anterior, não gastámos em mulheres e vinhos, mas gastámos numa outra coisa que foi destruturar aquilo que era importantíssimo, que era a proximidade entre as autarquias a este nível e as pessoas. Portanto, aqui fica um dado, a pandemia vai ter que servir para rapidamente darmos resposta. Até para a recuperação será muito melhor estarmos mais próximos das pessoas e percebermos quais são os problemas para podermos apontar para a recuperação. E pronto. E agora, o Tiago Mendonça. Sim, bom dia a todos. Bom dia. Pensávamos trocar de formato, trocar de cenário, não era bem isto que pensávamos, e concordo com o que o Pedro estava a dizer, isto era bom que se resolvesse e que da próxima vez já pudéssemos estar juntos, mas não me parece que assim seja. Acho que provavelmente até ao verão vamos ter aqui alguma dificuldade, mas vamos ver. Pegando um bocadinho no que o Pedro disse e depois introduzindo o meu, depois para uma segunda volta já falamos mais novamente dessas situações. Sim, quer dizer, a questão do mapa, eu acho que há aqui uma dificuldade que se calhar não se falou tanto na reorganização, é que talvez se calhar podíamos ter tido mais concelhos e manter as freguesias, quer dizer, se calhar era preciso uma estrutura intermédia, mas não perder os núcleos de proximidade que me parecem importantes. E sim, absolutamente fundamentais. E neste momento isso de facto percebe-se. Eu julgo que as freguesias têm dado uma resposta dentro das armas que têm positiva, mas que de facto aqui justificava-se uma proximidade ainda maior, e isso nota-se sobretudo em algumas freguesias de grande dimensão territorial. Na reorganização dizia-se muitas vezes, tá bom, mas é uma questão de população e portanto juntou-se, nem digo que em Loures só, mas juntou-se muitas freguesias que estavam muito longe porque tinha poucas pessoas, e aqui verifica-se que não foi ou que não é possível trabalhar com a mesma qualidade neste caso em concreto e noutros, mas neste em concreto é o que estamos a falar, sem essas unidades de maior proximidade. Eu gostava de falar um pouco também do depois da quarentena, parece quase um título para um filme, mas isto está um pouco ligado com o que eu depois vou falar no mal, mas eu acho que a questão tem sido colocada um bocadinho injustamente e até demagogicamente numa ideia, saúde ou economia. Quer dizer, e essa ideia é uma ideia errada, do meu ponto de vista, porque é evidente que temos que fazer todos os esforços, e têm sido feitos, do meu ponto de vista, para travar a pandemia. Nós não, vamos lá ver, não era expectável, nem em Portugal, nem em nenhum país, que pudesse haver uma pandemia com esta magnitude. Quer dizer, suspeitava-se, quem lia, quem já via uns documentários, quem lia sobre os documentários, aliás, há um muito interessante na Netflix recente, da pandemia. Sim, exatamente, pandemia. E, portanto, já se esperava que isto pudesse aparecer. Eu não esperava que fosse com esta dimensão, ou que assistisse ao colapso do sistema. Ninguém esperava, não é? Em Itália, não é? Em Espanha, sim, acho que ninguém esperava. E também não esperava que as reações fossem, que os governos tivessem, vou dizer, para simplificar a coragem, mas isso, tínhamos de estar aqui a falar mais disso, de fechar como fecharam. E, portanto, de facto, houve aqui uma proteção do que era o evitar a propagação da pandemia, que foi importante, mas nós não nos podemos esquecer que cada dia a mais de confinamento será um dia de maior dificuldade para recuperar a economia. E, portanto, os Estados, neste momento, já hoje, todos eles têm que pensar não apenas como é que podem combater este problema, mas recuperar a economia, porque era isso que ia dizer. Quando nós dizemos a economia, eu tive um cartoon que era, acho que era um médico a matar a avó ou não salvar a avó, porque depois tinha dinheiro ao lado para salvar o dinheiro. Não se trata disso. É que a economia, quando entrar em recessão, e vai entrar em recessão muito dura, é desemprego, é pessoas que vão ter fome, é pessoas que vão passar por situações de miséria, é pessoas que vão passar por situações de grande dificuldade social, que vai representar também um aumento de mortalidade e problemas de saúde. É o Estado que não vai ter dinheiro, obviamente, nem este, nem nenhum, por mais bem preparado ou pior que pudesse estar, que poderá socorrer a isso. E, portanto, parece-me altamente preocupante
evidentemente, este quadro pandémico que vai levar, vamos dizer, não querendo ser alarmista, mas vai levar a milhares de mortes em Portugal. Não há grande dúvida disso, em todo o ciclo Covid, certamente, mas vamos ter um problema económico e social bem mais grave do que diria eu, espero que não, espero estar enganado. Não estou a dizer que vem o diabo, mas vamos ter um problema gravíssimo, económico, financeiro, social, cultural também, nos próximos anos. E eu acho que se nós não tivermos a perspectiva de já trabalhar para isso, hoje vamos ter grandes dificuldades. E aí as unidades de proximidade podem ter um papel, nomeadamente na questão social, muito, muito importante. Voltamos ao pé de cabeça. Bom, e agora vamos já ao tema, ou refuto aqui um... Continuamos no tema. Tiago. Continuamos no tema. Bom, eu acho que o Tiago tem alguma razão, mas não sei o que é que vai acontecer. Isto é, será que os modelos económicos vão ser exatamente iguais? Vai haver aqui uma mudança? Nós assistimos a uma mudança em 2011, numa coisa muito mais pequena, não é? Em 2011, peço desculpa, 11 de setembro de 2001, que foi com o atentado das Torres Gêmeas, não é? E o mundo mudou, não é? E nós já adquirimos isso. Mudou porque nós prescindimos da nossa segurança, prescindimos da nossa liberdade. Da nossa segurança, não, da nossa liberdade, exatamente. É essa a questão. Portanto, tivemos mais segurança, não é? E abdicámos de alguns direitos em nome dessa segurança. Eu não sei o que é que o mundo nos espera nos próximos tempos, e isto fazer futurologia seria muito complicado. Mas há vários filósofos que dizem exatamente que é nestes momentos de grande tensão que se dão as grandes mudanças. Esta tensão não sabemos o que é que vai dar. Eu não sei exatamente, porque, como disse o Tiago, de facto, economicamente, no modelo atual, isto vai dar uma recessão terrível, mas para todos, não é? À exceção no Brasil, não é? Porque como eles estão habituados a tomar banho no esgoto, não é? Segundo diz o presidente do Brasil, sobre os seus próprios cidadãos, portanto, à exceção do Brasil, não sei, estou obviamente a ironizar, mas todo o mundo obviamente vai ter problemas gravíssimos económicos e que vai ter que encontrar uma solução conjunta, porque, como nós sabemos, isto é o efeito borboleta, não é? Portanto, todas as economias serão afetadas. Eu tenho esperança que haja de facto uma mudança e um pensar esta questão de outra maneira do que não tem sido até aqui. Porque até aqui era de facto a história do matar a avó por uma questão económica, não é? No tal cartoon que o Tiago viu. E hoje em dia talvez isto nos esteja ensinado alguma coisa. E há uma nota que eu não posso deixar de dar sobre esta pandemia, que é o lado, nós temos que ver o lado positivo disto. Eu sei que é muito difícil e vai ser muito difícil para mim, pessoalmente, quer dizer, para o Tiago, nas nossas profissões, penso para o António também, mas eu estou agora a falar da nossa profissão, isto vai ser muito duro economicamente, para mim depende muito dos meus clientes e portanto estou sem fazer nada durante 15 dias, ou seja, novos clientes não tenho e portanto a entrada de verbas é muito mais complicada, não é? E portanto será certamente muito difícil os próximos meses. Mas há uma coisa positiva nisto, é assim, este vírus já fez mais pelo ambiente do que milhares de tratados sobre ambiente. Portanto, e de facto houve aqui uma redução que nós não esperávamos nos próximos 20 anos, que algum dia isto pudesse acontecer. O mundo parasse desta maneira e que resolvesse problemas climáticos de uma forma tão abrupta, mas este tempo já fez mais do que o planeta que nós pensávamos ir fazer nos próximos 20 anos. E isso é de facto, olha, é uma parte positiva desta questão. Temos que olhar isto também para esta parte, não é? Pronto. Sim, só mais 2 ou 3 minutos para a questão do tema. O que o Pedro disse, concordo com os aspectos positivos. Vamos lá ver, no que dizia, eu acho que é preciso que essa resposta seja uma resposta de todos. Isso aí há uma diferença, quer dizer, desta vez esta crise não é um problema dos países do Sul, é um problema de todos, é um problema que está na Alemanha, é um problema que está na Holanda, é um problema que está na Dinamarca, que está em todo o lado. E, portanto, eu aí concordo com as declarações do Primeiro-Ministro, que disse de forma muito simples, mas de um ponto de vista muito acertado, que se a União Europeia não fizer nada, não mudar nada, acaba, porque deixa de ter a sua missão útil. A União Europeia serviu, enfim, num contexto pós-Segunda Guerra, para manter a paz na Europa, mas isso foi há imensos anos atrás, e, portanto, agora temos aqui um outro desafio, e a União Europeia servirá para isso.
Eu julgo que a resposta económica ou financeira que podemos dar vai depender. Ontem, enfim, na TVI, o programa do Paulo Portas, ele apresentava o que é que os vários países têm feito. Por exemplo, no Canadá, ele estava a dar esse exemplo de apoios diretos, nomeadamente aos profissionais liberais, nomeadamente aos empresários em nome individual, aos trabalhadores independentes, e eu acho que é urgente uma resposta que seja vigorosa para suster os efeitos da crise que vai acontecer, embora não podemos ser ingênuos. A resposta será sempre uma resposta para minimizar e não uma resposta para evitar, porque a recessão estará aí. Como o Pedro dizia, e eu pontuava isso, nós temos que olhar, creio que era o Churchill que dizia, o otimista vê em cada calamidade uma oportunidade e o pessimista vice-versa. E, portanto, nós temos que olhar aqui para os aspectos positivos. Aquele que o Pedro disse. O mundo, quando se une, consegue travar o aquecimento global, consegue travar vários dos problemas climáticos. Há várias imagens muito interessantes sobre a poluição antes e depois. E, portanto, nós conseguimos porque fomos obrigados, não foi nenhuma grande mobilização. Este Covid foi obrigado a unir-se o mundo. Foi obrigado a unir-se. Porque se fosse por tratado não conseguiam, não é? Nem tratado, nem a Greta, nem nada. Teve que ser um vírus a tratar do problema ambiental, e eu acho que vai servir aqui sim, e uma mudança de paradigma e de modelo, porque a nossa maneira como nos relacionamos com o trabalho não muda praticamente desde a Revolução Industrial. E portanto, isto poderá servir para haver aqui alguma mudança positiva, e eu concordo com o Pedro. Aliás, concordo e vou até mais longe, no sentido de dizer isto: se não mudarmos o paradigma económico e a maneira como olhamos para o mundo, como olhamos para o trabalho, será muito mais difícil reagir a esta crise. Por isso, embora eu acho que nós temos que pensar temos que ser também originais no sentido dos remédios que vamos aplicar, porque isto não é uma crise normal, uma crise financeira perfeitamente identificada, que nós podemos responder com os estímulos habituais. É uma resposta global e vai ser, do ponto de vista, eu vou dizer interessante, se calhar isto pode parecer até um pouco sádico, mas interessante do ponto de vista de quem gosta, dos estudiosos desta matéria, quem gosta de pensar política, pensar economia e tudo mais. Vai ser um período da história particularmente interessante. Ok, e terminado os temas, vamos agora avançar para o bom e para o mau. Com os 4 períodos de 2 minutos. Começava pelo Pedro Cabeça. Eu começava pelo mau, porque quero para deixar o bom para o fim. Estamos numa época em que, de facto, o mau é mau, tão mau que é melhor deixar o bom para o fim, não é? E ficarmos com esse mel na boca. O mau é este aproveitamento quase provinciano, e politiqueiro da própria pandemia. Quando estou a dizer isto, estou a dizer, por exemplo, não faz sentido que uma autarquia anuncie, aliás, não há muitos casos destes, não sei se há muitos, se há só um, não é muito normal que uma autarquia anuncie via anúncios, porque senão todas as autarquias o fariam, televisivos, nomeadamente, de que tem uma linha, que por acaso depois aquilo acho que até nem funciona muito bem, que tem uma linha de apoio e que está com todos. Bom, eu sei que, por exemplo, eu estou a falar do Conselho de Loures, obviamente, e por isso o nosso programa é Ágora Loures. Ágora, isso é importante neste momento. O importante é que as pessoas sabem que existe autarquia. É importante que as pessoas saibam em cada momento que a autarquia existe. Eu acho que foi um pouco um desperdício, porque inclusive tem feito esta questão politiqueira e com a apresentação de medidas, porque é que as medidas têm que ser menos porque são propostas por outro partido, não pode ser, enquanto todos os partidos deviam estar unidos nas melhores medidas possíveis. É verdade que não é por ser um partido que apresenta uma proposta e que a proposta é um bocadinho mais, que será a melhor proposta do mundo, mas deve ser equacionada, deve ser vista. Não podemos estar só porque vai partido da oposição a ideia, ou porque é que, quer dizer, neste momento acho que tiro o chapéu ao Rui Rio, que tem dado um exemplo fantástico do que é uma excelente oposição no momento destes. Vamos agora... Estamos todos unidos e depois logo se vê. Não é? Neste momento estamos todos prontos. E portanto esse é o mau, este aproveitamento político da questão.
Tiago, bom ou mau? Ser um mal que é relativamente parecido ao do Pedro, também tem a ver com esta politiquice. A nível nacional, alguma também, mas a nível local também queria falar disso. Mas a nível nacional só um ponto, até não é um momento para discutir, diria eu, papiadolas sobre questões ideológicas. Eu vejo às vezes, alguns é o momento de atacar aqueles que se posicionam mais no espectro liberal. Enfim, nós temos que ter alguma tranquilidade, não é o momento de afastar, é o momento de unir. E depois, logo haverá tempo para isso. E sim, parece-me que a nível nacional, Rui Rio tem dado um exemplo fantástico de oposição, de colaboração, e se calhar até com percas políticas para o próprio partido, mas isso agora não interessa nada. E António Costa também merece uma palavra. Muita gente Claro. está a fixar. Eu dispenso por um interesse de Exatamente. declaração de interesses. Claro, algumas pessoas estão-se a fixar em uma ou outra declaração mais infeliz ou menos bem conseguida de António Costa. Mas eu ainda ontem comentava isso com uma pessoa, quer dizer, eu não imagino o que é ser primeiro-ministro nestas circunstâncias, o grau de stress, de pressão. Se ele não disser uma escalinada... Aliás, nem nenhum dos primeiros-ministros dos últimos 40 anos pensa o que é que será. Exatamente. Como é que é uma pessoa, enfim, com a pressão que tem, vai-lhe sair um erro ou outro, ou vai parecer mais enervado num dia, isso é perfeitamente normal. E julgo que António Costa e Rui Rio, os dois têm dado um contributo muito positivo a nível nacional. A nível local, o que é que me parece? Mas tem havido outros a aproveitarem politicamente o problema a nível nacional, nem tudo é bom. Nacional ou internacional. A nível local, é na linha do que o Pedro disse. Parece-me que, de um ponto de vista... é um momento para se fazer mais e publicitar menos. Exatamente, é esta a questão. Não é agora o momento dos anúncios e dos placares, agora é outro momento. Mesmo que isso possa ser pior ou melhor para depois, embora eu acho que as pessoas são inteligentes e, portanto, percebem muito bem o que é que se passa. E depois a questão das propostas, podemos dar o nome às coisas, o PS levou uma série de propostas, umas seriam boas, outras não seriam tão boas, quer dizer, isso é como tudo, mas levou ideias, propostas, e uma chega para se poder fazer alguma coisa, e aí a recusa dessas propostas parece-me, pelo menos a recusa na generalidade, vamos dizer assim, é uma recusa política ou partidária, que não faz sentido, que julgo que até poderá ser penalizada, e depois, mais uma vez aqui, eu não vou... Propostas estas que muitas delas tinham vindo de Sintra, por exemplo, que muito mais cedo tinha colocado medidas no terreno. E que são coisas mais ou menos consensuais, dentro do que é possível ser consensual. Não. E depois o PSD também, com uma postura lamentável, não só não permitir que essas propostas pudessem ir para a frente, como fazendo uma coisa que é um pouco estranha, que é não apresentando as suas soluções. Fica, mais uma vez também, do que eu vi do PSD foi um quadrozinho a dizer vai ficar bem, estamos juntos, assim a preto e tal. Quer dizer, não é um momento de trabalhar, e estar no terreno e ajudar-nos. Ok, vamos. Dizia Nelson Batista que este não é o tempo certo para apresentar propostas. É depois do verão. Sim, provavelmente no Natal, não é? Ok, voltamos agora ao Pedro Cabeça. Pedro Cabeça. O bom, aqui está, já tínhamos falado no Agro Aloures e esta semana voltamos com o tema porque foi reconhecido a presença do Presidente da República junto destes trabalhadores dos resíduos sólidos, que nós aqui no Ágora eu já tinha trazido como bom, se bem se recordam, já falámos nisto aqui, os trabalhadores dos resíduos são de facto também de tirar o chapéu. Nós sabemos que os médicos estão naquela linha da frente, mesmo na linha da frente, mas os resíduos sólidos, entre outros trabalhadores, os polícias, bombeiros, tudo bem, e também estes trabalhadores dos resíduos sólidos que normalmente são sempre mais uma vez esquecidos e são eles que estão ali na linha da frente. E o bom disto também é o acréscimo nesta situação. Lembram-se que também aqui na Ágora, quando falei no bom, falei na questão que era preciso que os sindicatos e que toda a gente se unisse na questão da alteração da lei em relação à salubridade. Que é essencial este subsídio para estas pessoas. Agora as pessoas já percebem que de facto faz todo o sentido este subsídio. Foi bem aproveitado aí também. O Sr. Presidente da República disse exatamente que sim, que também entendia que de facto isso tinha que ser resolvido, esse problema da lei. Foi bem aproveitado, o próprio Presidente da Autarquia também aproveitou isto, porque é uma luta, mas que tem estado parada. Felizmente agora, olha, mais uma coisa boa do infelizmente, é reconhecerem o trabalho destas pessoas
que precisam mais do que pancadas nas costas, mas também precisam de abraços, agora à distância, virtuais, como é óbvio, mas precisam de quem lhes lembre a sua essencialidade na nossa sociedade. E, de facto, só quem não percebe isto e tem andado distraído, agora é uma coisa boa. Aí está, foram reconhecidos, muito obrigado pelo trabalho que fazem e vamos lá a isto. É preciso agora alterar a lei, é preciso mesmo alterar a lei e que todos tenham este subsídio, porque de facto lidam com situações complicadíssimas. Isto é o bom, obviamente. Eu não posso deixar passar aí uma nota, é que há uma grande quebra institucional na visita do presidente Marcelo. Esteve no território de Loures e não houve um representante da Assembleia Municipal de Loures. Parece-me mal, parece-me uma quebra institucional, mas depois falaremos, se calhar noutra altura, quando fizermos a recapitulação Não tinha essa indicação. Mas é grave. Faz-me lembrar aquela ida ao gabinete do Primeiro-Ministro. Tiago Mendonça. O meu bom é para a sociedade civil, onde obviamente se incluem também os trabalhadores que o Pedro referiu, que já tinha aqui referido, aliás, logo, não sei se não foi no primeiro programa, logo, se não foi no primeiro, foi no segundo. Foi dos primeiros, foi dos primeiros programas. Foi logo ao início. E a sociedade civil... Ou seja, nós no AgroLoures estamos com os temas atualizados e reconhecemos os problemas antes de toda a gente reconhecer, e infelizmente por estas razões. É verdade. Ter razão antes do tempo pode ser perigoso, mas vá. É verdade também. É verdade. É verdade. Diria que o bom é a sociedade civil em geral. Eu acho que tirando um ou outro episódio mais lamentável, a sociedade civil deu também uma resposta que me surpreendeu. Não esperava este grau de acatamento e até de antecipação das próprias medidas, por exemplo, do estado de emergência, que também dava para outra conversa. Mas a sociedade civil, em geral, tem reagido muito bem, com um confinamento bastante significativo, pelo menos do que eu vejo. Vamos lá ver, não é possível ter 3 meses as pessoas fechadas em casa. E, portanto, se ao final do dia, quando não está muita gente, vai com o cão, ou vai com um familiar, ou vai dar uma volta ao ar livre, sem estar com muita gente, não é ir beber uma cerveja para a rua, é dar uma volta, o tal, como se diz agora, o passeio higiênico. Com certeza, isso faz todo o sentido. Eu, no outro dia, até foi uma imagem que em 30 segundos, não vou dizer, comoveu-me. O meu irmão fez 40 anos e eu não pude, obviamente, fazer nenhuma festa, nem estar com ele, então tive que lhe dar os parabéns cá de baixo, com o meu irmão numa varanda, lá em cima, a dar-lhe os parabéns pelos 40. E ao meu lado, nesse pátio, ao meu lado, ainda a alguns metros de distância, uma família, 2 irmãs, pareceu-me, e a mãe, a jogarem à bola, a trocarem a bola a mais de 3 ou 4 ou 5 metros de distância, só para estarem ali um pouco, e as pessoas têm cumprido bem. Quer dizer, as pessoas têm que sair à rua, precisam de apanhar ar, mas têm cumprido de uma maneira, eu vou dizer, quase heroica. E realmente os dados, eu não entro naqueles que entra aí a achar que... Porque se nós começamos a achar que nos estão a mentir constantemente e que isto não é nada assim, aí fritamos a pipoca. Não queremos isso e, portanto, acreditando no que nos tem sido dado, nomeadamente dos dados, vemos uma curva que não está a ascender da maneira que se esperava, também graças aos portugueses, que têm conseguido manter uma quarentena bastante vigorosa para o que é o limite. E eu até digo, é bom que continuem aqui, aí, a sair, os negócios que puderem trabalhar, restaurantes em takeaway, que se consiga fazer isto, porque senão as pessoas não conseguem. A sociedade civil merece aqui um aplauso bastante grande e acho que tem dado um exemplo muito pelo positivo. Agora, claro que vão existir sempre meia dúzia de casos, aquele caso da praia, mas isso já foi há bastante tempo, o próprio caso do Caixo Sodré mas isso acontece, não é? Na nossa sociedade, quando nós falamos de 68 ou 70 casos de detenção por desobediência, é um número ainda assim relativamente baixo, e portanto a esmagadora maioria das pessoas está a cumprir, está a ir além do que lhe é pedido, e eu acho que nós estamos a dar também uma lição muito significativa, por isso a palavra seria para a sociedade civil e para os trabalhadores, e vou mesmo terminar. O Pedro referiu uma coisa muito importante, nós falamos muitas vezes, e bem, dos médicos, dos enfermeiros, mas há muitos outros trabalhadores, as pessoas estão nos supermercados, as pessoas dos resíduos, há um conjunto de agricultores que estão a fazer um trabalho excelente. Um esforço incrível e, portanto, isso é de facto bastante relevante. E era isto. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui.
Ok. Obrigado. Então, Bom dia. Olha, E- Pedro, bom confinamento para todos e que Exatamente. ultrapassemos isto o mais rapidamente possível. um abraço para os dois com distanciamento Um social. abraço. Abraço Exatamente. também. Um Obrigado. abraço também. Obrigado.